Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela rica oportunidade que você me concede de estar aqui, podendo falar das maravilhas de Deus e que o Espírito Santo de Deus lhe dê toda a graça, todo o conhecimento, toda a revelação para que você possa ter uma experiência com a palavra. Bom, quem já ouviu falar aqui da historieta Assembleia dos Ratos? A história é o seguinte: os ratos se reuniram nessa assembleia para falar sobre um gato que estava matando os ratos. Ele vinha sorrateiramente e matava, estava liquidando toda a ninhada ali de ratos. E começaram a discutir, conversar, cada um formulava uma ideia, como seria, como é que daria o fim naquilo ali, e a hora estava se passando. Dado um momento, um rato voltou e teve um insight. Olha, por que a gente não pega um guiso e pendura um sino, um guiso, no pescoço do gato? E toda vez que ele estiver vindo, a gente vai ouvir o barulho, vai dar tempo de a gente poder sair correndo e assim vai parar essa mortandade no nosso meio. Cara, quando esse ratinho falou isso, houve uma festa, uma explosão. Todos os ratos ali começaram a se alegrar porque foi uma ideia muito forte e muito real. E ia dar certo, com um guiso no pescoço, um sininho, e ele vai estar vindo, a gente vai ouvir, vai acabar e aquela festa, aquela alegria. Mas dado o momento, um rato pediu silêncio e fez a seguinte pergunta: quem é que vai pendurar o guiso ou o sino no pescoço do gato? E o silêncio voltou novamente. Essa história remete muito à nossa vida, porque muitos de nós sonhamos, muitos de nós estamos passando por dificuldade, muitos de nós estamos com problemas na nossa vida, e a vida está aí para ser vivida, meu irmão, não adianta. A Bíblia fala assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. As histórias bíblicas mostram homens que passaram por grande dificuldade. Quem não passa por dificuldade? Quem não passou por desemprego? Quem não tem um parente doente? Quem não está com problema emocional? Quem não está com problema no casamento? Quem não está com problema talvez de perseguição, de humilhação? Enfim, problemas em todos os tipos de área da vida. Mas a Bíblia é um livro que nos estimula a viver nessa terra com a nossa fé em Deus, acreditando em Deus. E Deus, ele é aquele que nos capacita poderosamente para vencer todas as dificuldades. E uma coisa que você tem que entender é que todo o problema do cristão ou do ser humano é um problema geográfico, é um problema territorial. São sempre áreas da nossa vida que o inimigo, as dificuldades do dia a dia tentam tomar. Talvez uma área que você esteja passando dificuldade é a área financeira. Talvez outra pessoa que vai me ouvir é a área emocional, a área familiar com o filho, a área com o marido, com o casamento. Talvez seja uma área da decisão, você está aí querendo desbravar o seu futuro, não sabe o que fazer, está em dúvida. Enfim, seja da área da saúde, enfim, toda uma área, segundo a Bíblia, toda área que há uma dificuldade é geográfica, há uma luta ali. Veja bem o que diz Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Que diz assim, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11 em diante, melhor, versículo de número 11. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Já está falando que existe já uma batalha, revestível de toda a armadura de Deus. A armadura o quê? Para uma guerra. Aí diz assim, no versículo de número 12, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo, quando está escrevendo a carta aos Efésios, ele começa a falar de uma batalha espiritual. E o inimigo ele age na nossa vida para trazer desencorajamento, tristeza, angústia, oprimir. Enquanto ele não pode ceifar a nossa vida, não dando essa legalidade, Deus não permite, ele vem roubando, matando e destruindo. João 10:10. Então há uma luta constante. E o que nós devemos carregar dentro de nós é a fé.
A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, se eu não me engano. Então, a Bíblia fala que assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu busco a Deus, eu estou revestido, conheço a Deus, se as armas que eu fui habilitado para quê? Para que eu possa desbravar, lutar contra as astutas ciladas do diabo, contra a minha vida, meus familiares, ambientes da minha vida qual ele quer tomar, como eu falei, finança, na parte familiar, na parte psicológica, enfim, doença, na área da saúde, eu tenho que partir para cima dele com toda a ferramenta que a Bíblia estabeleceu para mim. Bom, abra sua Bíblia também aí, e eu quero falar de uma história, de um confronto. Eu quero mostrar para você que todo confronto é geográfico, que o diabo ele quer dominar as áreas da nossa vida. Abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 4 em diante. Nós vamos ler alguns versículos aqui, quero que você abra sua Bíblia em casa e vá acompanhando. Diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 4 em diante. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gade, e ele tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, cerca de quase 3 metros de altura. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o seu peso, a sua couraça de escama de 5.000 ciclos de bronze. E trazia gravas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. A arte da sua lança era como um de eixo de tecelão e de ferro, e a sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudo. O inimigo se levantou agora aqui, na época Israel contra os filisteus, e ele vem com Golias de Gade, um gigante, um homem de guerra desde a sua infância. E agora ele está desafiando as fileiras de Israel para um confronto. O texto no versículo de número 10 vai transcorrendo e fala o seguinte: e disse mais os filisteus, olha só, hoje desafio as companhias de Israel dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul, que era o rei de Israel, e todo Israel, o povo de Israel, o exército, essas palavras dos filisteus, apartaram-se e temeram muito. Então o rei de Israel, que deveria resolver o problema, já estava com medo, juntamente ali com o soldado, porque era um homem muito grande que estava desafiando. E veja, ele está chamando uma pessoa para brigar com ele. E o texto vai dizendo que, mais para frente aqui no capítulo capítulo de número 17, nos versículos, vai dizendo que ele queria um homem para que ali pudesse definir. Se ele perdesse, eles ganhariam, no caso Israel. Se eles ganhassem, eles subjugariam Israel, melhor dizendo, como escravo, e tomaria aquele território ali. Então, essa briga aqui é territorial e não tinha ninguém para desafiar. Lembra da primeira historieta que eu contei para você, da Assembleia dos Ratos? Que a pergunta foi essa aqui: quem vai colocar o guizo ou o sino no pescoço do gato? É a mesma coisa. E quem aparece nessa história aqui é o Davi, o pequeno Davi, que aparece no capítulo de número 17, agora desafiando o gigante. No versículo de número 45 desse capítulo diz assim: e Davi, porém, disse aos filisteus, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Aí diz versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará as minhas mãos, far-te-ei e te tirarei a cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que coisa tremenda, ele desafiando o gigante. O texto continua rolando e fala que Davi matou o gigante, cortou a sua cabeça e ali o exército foi vencedor. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que você é a pessoa da sua casa que vai pendurar o guizo ou o sino no pescoço do gato, que está tomando espaço na sua família. Foi você que Deus chamou para que venha combater talvez a doença na sua casa,
um casamento que você está vendo que está fracassado, você tem que lutar, homem ou mulher. A comunhão com os seus filhos está perdida. Se alguém que está nas drogas, na bebida, na prostituição, que está preso por Satanás, é você. É você que tem que tomar os ambientes da sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, orando, buscando. Nós não somos cristãos que recuamos diante das situações, não. Nós partimos com agressividade, jejum, oração, a poder no nome de Jesus Cristo. O texto bíblico de Efésios que eu acabei de ler, ele começa a falar sobre uma batalha espiritual nas regiões celestiais. É lá que nós devemos ganhar, confrontar o inimigo. O texto bíblico vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo de número 6, do 10 em diante. Principados e potestade contra o diabo. E o diabo, tem duas coisas que o diabo, ele bate em retirada. A primeira coisa, o nome de Jesus. E a segunda, obediência. Obediência. Não adianta. Você quer ver como a obediência derruba principados e potestade? Abra comigo Filipenses, capítulo de número. Nós estamos falando sobre áreas que tem que ser tomada. E eu quero encerrar com um dos maiores ensinamentos que a Bíblia me mostra de como eu devo tomar os ares, de como eu devo derrubar principados e potestades, ares aonde o inimigo é dominado, onde o inimigo é sufocado, a minha família, meus sonhos, meus projetos, as pessoas que eu conheço, todo o ambiente de uma comunidade, de um estado, até no Brasil. É o inimigo que fica trabalhando ali usando pessoas. E como que o diabo bate em retirada? O diabo ele não bate em retirada somente com oração, nem com um jejum. O diabo não bate em retirada com um louvor que você canta. O diabo bate em retirada com isso aqui, ó. Vamos usar o exemplo de Jesus. Vamos lá, olha só. Filipenses capítulo de número 2, versículo 5. Como eu devo derrubar principados e potestades? Que diz assim, ó. De sorte que haja em vós, em nós mesmos, mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. Agora vamos lá, olha só, ele morreu na cruz, ressuscitou. E o que aconteceu? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi obediente ao Pai, Jesus foi obediente a Deus. E o que aconteceu? Deus o exaltou. A nossa obediência faz resistir o diabo. A nossa obediência faz ele bater em retirada. Não adianta eu ter uma vida de oração, uma vida de palavra, não adianta eu citar versículo bíblico, não. Existe uma junção, a minha obediência, submissão a Deus, resistindo às tentações, obedecendo a Deus, amando a palavra do Senhor, cumprindo o princípio através da palavra com obediência, aí sim, os principados e potestades vão cair, vão bater em retirada. Aí sim, eu vou pendurar o guizo no pescoço do gato, onde está sobre a minha família, sobre meus negócios, sobre a minha finança, sobre o meu casamento. Uma vida de desobediência não vai fazer o inimigo bater em retirada. Toda vez que eu desobedeço a Deus, a sua palavra, por livre e espontânea vontade, eu me apresento para o pecado, eu estou dando uma legalidade. Quando é que o diabo ele tem poder sobre a nossa vida? Quando é que o gigante se levanta e ele domina as áreas da minha vida? Quando eu desobedeço. Quando eu estou longe de Deus. O rei de Israel, ele tinha, nos capítulos anteriores, Saul, quando naquela passagem, vê só, ele já estava sem comunhão com Deus, porque ele desobedeceu, ele preferiu sacrificar do que obedecer. Sacrifício no altar, eu sou dizimista, eu estou participando de todas as campanhas, mas se você tem uma vida de desobediência, o inimigo encontra legalidade, e ele entra, e ele domina as áreas da nossa vida. Vamos ser obedientes, vamos para cima deles, vamos buscar na palavra, vamos orar,
prosperar. Vamos tomar todos os ambientes ou todas as regiões que Deus estabeleceu para nós, para que possamos viver uma vida feliz e concreta, seja na área da saúde, no casamento, financeiramente, ministerialmente. Eu não sei qual a área que o inimigo está chegando e prevalecendo, mas uma coisa eu tenho certeza: se você despertar para a obediência, Deus ele vai te dar estratégia, vai te dar vitória e o diabo ele vai bater em retirada. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus, que a unção de Deus venha sobre a sua vida e que você possa, em nome de Jesus, dominar em todas as áreas, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Deus lhe abençoe. Se essa palavra foi boa, faz algum sentido para você, dê um like, coloca um comentário lá, se inscreva no canal, ative o sininho e dispare para as pessoas. Vamos evangelizar o Brasil. Que Deus lhe abençoe tremendamente. É você, hein? Você que vai pendurar o guizo no gato em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Amém.